Eles dizem que toda casa guarda segredos. Mas imagine uma residência, onde o riso de crianças em festas de aniversário ecoava sobre o solo, enquanto debaixo das tábuas do piso, a apenas centímetros de distância, jovens rapazes e meninos estavam enterrados, empilhados como objetos descartados, seus gritos finais abafados pela terra e pelo silêncio. Imagine ser convidado para aquela casa, apertar a mão do homem sorridente que morava lá, sem nunca perceber que você estava de pé, sobre um cemitério construído corpo a corpo. Aquela casa era real. Aquele homem era real. Seu nome era João Vicente Gomes. E hoje à noite eu vou mostrar o que nunca foi destinado a ser visto. Não só os crimes, mas os sistemas, a cegueira, as mãos ocultas que permitiram que um palhaço assassino enterrasse 34 vidas debaixo de sua casa, enquanto o mundo aplaudia seu sorriso pintado. João Vicente Gomes não surgiu do nada. Monstros não nascem isolados. Eles são moldados, afiados e soltos. Sua história começa nos bairros tranquilos da classe trabalhadora da São Paulo de meados do século, um lugar onde a imagem significava tudo, onde o homem da casa era rei e onde o valor de um menino era medido não por quem ele era, mas por quanta dor ele podia suportar. O pai de Gomes, João Stanislau Gomes, era um homem quebrado pela guerra e afogado no álcool. Ele voltou da Primeira Guerra Mundial carregando demônios que nunca mencionou, demônios que ele afogava em cachaça e liberava com os punhos. Seu filho se tornou seu alvo favorito. Uma criança que intervinha para proteger a mãe e as irmãs só para se tornar o saco de pancadas da família. Imagine a garagem. Um menino de no máximo 7 anos estendendo a mão curiosamente para um motor de um carro que o pai consertava. Em vez de paciência, a resposta era um cinto de couro estalando em suas costas até a pele arder. E quando a mãe tentava intervir, os golpes simplesmente mudavam de direção, punindo-a também. Gomes cresceu não só na dor, mas no silêncio. O tipo de silêncio que treina uma criança a suportar humilhação sem protesto, a sofrer sem reclamar, a obedecer sem resistência. E o silêncio é solo fértil para predadores. Um amigo da família começou a abusar dele em segredo. Gomes nunca contou a ninguém porque, no fundo, ele sabia a verdade. Seu pai não o protegeria. Ele o culparia. Então o menino aprendeu sua primeira lição sombria. O abuso prospera nas sombras e o poder pertence àquele que controla o silêncio. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não vê. O abuso não só fere, ele ensina. Ele imprime padrões. Quando Gomes, ainda apenas um menino, encurralou outra criança e repetiu o que havia sido feito com ele. Não era só crueldade. Era herança. Trauma passado adiante como uma relíquia envenenada. É assim que a corrupção se infiltra em uma linhagem, em uma geração, até a vítima se tornar o predador. A semente do palhaço assassino foi plantada muito antes da maquiagem tocar sua pele. Quando Gomes era adolescente, seu corpo o traía. Desmaios, quedas, hospitalizações. Os médicos achavam que era um problema cardíaco. Seu pai achava que era fraqueza, mentiras, covardia. Imagine desabar de dor só para ouvir o homem que o criou chamá-lo de inútil, acusá-lo de fingir. Mesmo quando seu apêndice estourou, mesmo quando sua vida estava em perigo, seu pai negava a realidade de seu sofrimento. Naquela casa, a doença era fraqueza e fraqueza era punida. O menino internalizou tudo. Cada insulto, cada soco, cada negação de sua dor. Quando ele chegou à idade adulta, Gomes sabia 2 coisas. Primeiro, que o silêncio é uma arma. E segundo, que o poder pertence àquele que pode manipular os outros para carregar o silêncio por ele. Essas lições forjadas na violência e na humilhação se tornariam a arquitetura de sua vida dupla. Quando ele fugiu de São Paulo aos 19 anos, não estava só correndo do pai. Estava correndo de uma vida inteira de humilhação, tentando desesperadamente esculpir uma nova identidade. No Rio de Janeiro, ele se encontrou trabalhando em um necrotério, vivendo entre os mortos porque não tinha para onde ir. E foi lá, tarde da noite, sozinho com o cadáver de um adolescente, que a escuridão de Gomes cruzou uma linha que nem ele havia antecipado. Ele subiu na gaveta, pressionou-se contra o corpo frio e o abraçou. Por um momento ele sentiu conforto, depois terror, depois vergonha. Ele pulou para trás tremendo, abalado até o âmago. Mas aquele momento foi uma revelação. Os mortos não podiam resistir, não podiam julgar, não podiam machucá-lo. Pelo resto de sua vida, Gomes perseguiria esse conforto perverso, a necessidade de dominar, de segurar a vida e a morte em suas mãos, de controlar corpos da maneira que nunca controlou sua própria infância. Ele deixou o Rio, sim, mas não deixou a escuridão para trás. Ele voltou para São Paulo, ganhou respeito, construiu uma carreira,
Casou-se com uma família rica. Ele se tornou tudo o que seu pai jurou que ele nunca seria: um empresário, um líder, um provedor. Seu pai, pouco antes de morrer, até admitiu que estava errado sobre o filho. Para Gomes, essa validação era tudo. Mas também selou seu destino porque agora Gomes entendia como as máscaras funcionam. Como imagens cuidadosamente construídas, marido devotado, gerente bem-sucedido, voluntário comunitário podiam cegar as pessoas para as sombras à espreita logo atrás do sorriso. E assim ele construiu seu primeiro império de engano. Em Minas Gerais, ele gerenciava franquias de frango frito, criava filhos, ingressava em clubes cívicos e organizava churrascos. Para seus vizinhos, ele era generoso, trabalhador, até charmoso. Mas no porão de seus restaurantes e casas, ele conduzia experimentos de controle, álcool, pornografia, manipulação, jogos projetados para quebrar as defesas de adolescentes que trabalhavam para ele. Para o público era diversão inofensiva. Para Gomes era ensaio. O que você deve entender é isso. João Vicente Gomes não era só um assassino. Ele era um espelho dos sistemas que o criaram. Ele aprendeu o silêncio com seu pai. Ele aprendeu a exploração daqueles que o abusaram. E ele aprendeu acima de tudo que a sociedade prefere a máscara à verdade. Comunidades querem acreditar em palhaços, não em assassinos. Elas querem acreditar em vizinhos, não em predadores. E assim elas desviam o olhar. Foi por isso que Gomes prosperou. Não só porque era astuto, mas porque entendia uma verdade mais profunda. As pessoas veem apenas o que querem ver. E se você der a elas sorrisos suficientes, jantares de frango suficientes, animais de balão suficientes, elas nunca notarão os corpos se acumulando debaixo de seus pés. É aqui que nossa descida começa. Não com um assassinato, mas com uma mascarada. Um menino criado no silêncio, aperfeiçoado no engano e solto em um mundo que escolheu desviar o olhar. E logo, muito logo, o espaço de rastejo debaixo de sua casa se tornaria um mausoléu de tudo o que o Brasil não queria ver. Outubro de 1970. João Vicente Gomes estava em um tribunal em Belo Horizonte, Minas Gerais. A máscara havia rachado pela primeira vez. Um menino de 15 anos, Daniel Vargas, havia contado ao pai o que aconteceu no porão da casa de Gomes. Como homem de família respeitado, o JC em ascensão o havia atraído para o silêncio, torcido a mentoria em predação e tentado comprar o segredo com um punhado de reais e uma risada. Mas dessa vez o silêncio quebrou. Dessa vez o abuso respondeu. Gomes foi condenado a 10 anos de prisão. A comunidade ofegou. Como o homem que doava comida, organizava churrascos e sorria para cada vizinho, poderia ser culpado de algo tão vil? Mas aqui é onde a história se afia em algo ainda mais sombrio, porque a prisão não foi sua punição. Foi sua sala de aula. Atrás das grades, Gomes descobriu um palco maior que qualquer churrasco de bairro, maior que qualquer reunião de JC. Ele percebeu que mesmo em um lugar projetado para tirar o poder dos homens, ele podia subir. Ele encantava guardas, organizava presidiários, lutava por comida melhor, condições mais limpas, mais privilégios. Em meses, o mesmo carisma que enganou vizinhos em Belo Horizonte, enganou prisioneiros e diretores alike. Ele não era mais apenas outro condenado. Ele se tornou secretário do capítulo JC da prisão. Fez aliados, ganhou influência e se posicionou como líder entre homens que a sociedade havia descartado. Essa é a verdade proibida que a maioria das pessoas nunca reconhecerá. Sistemas nem sempre punem predadores. Às vezes eles os afiam. Gomes entrou na prisão como manipulador, mas saiu como estrategista. Ele estudou como o poder opera em um mundo fechado, como o controle é tomado pelo carisma, como a fraqueza pode ser disfarçada de generosidade. Ele percebeu que as pessoas perdoam qualquer coisa se você se tornar útil. Até o sistema o perdoou. Em apenas 18 meses, menos de 2 anos de uma sentença de 10 anos, João Vicente Gomes saiu livre, em liberdade condicional, liberado de volta ao mundo como um homem batizado na manipulação. Sua máscara polida, sua fome afiada. Ele voltou para São Paulo. Voltou para o mesmo solo que o havia criado. E dessa vez ele estava determinado a construir uma fortaleza em torno de sua imagem. Ele se casou novamente. Construiu negócios. Comprou uma casa modesta em estilo rancho na rua Veranópolis, 88213, no bairro de Vila Mariana. Para qualquer estranho, era o sonho da classe média brasileira. Uma casa, uma família, churrascos no gramado, vizinhos acenavam em aprovação. Políticos compareciam às suas festas de verão. Crianças riam de seus truques com balões. E debaixo de tudo,
Debaixo do riso, debaixo da maquiagem, ele começou a cavar. O espaço de rastejo debaixo da casa era escuro, estreito e sufocante. Um lugar que ninguém olharia. Um lugar onde o silêncio poderia viver para sempre. Gomes o transformou em uma cripta, um corpo de cada vez. Mas ele não fez isso às pressas. Ainda não. Os assassinatos não começaram imediatamente. Primeiro, ele ensaiou, construiu confiança, tornou-se o empreiteiro confiável, o chefe que oferecia empregos a meninos que precisavam de trabalho, o palhaço que visitava hospitais para animar crianças doentes. Ele construiu uma marca, Pingo o Palhaço, e com essa marca, ele desarmou as suspeitas porque quem temeria? Um homem com um sorriso pintado e animais de balão. Essa é a parte que ninguém gosta de admitir. A sociedade queria Gomes. Eles precisavam dele. Precisavam do voluntário, do vizinho, do homem que dava mais do que recebia. Eles queriam o palhaço. E porque o queriam, recusavam-se a vê-lo. Essa cegueira era sua camuflagem. No início dos anos 1970, a casa de Gomes havia se tornado mais do que uma residência. Era um teatro. Acima do solo, o público via um pai dedicado, um palhaço alegre, um dono de pequeno negócio. Mas debaixo do solo, no espaço de rastejo, outra história estava sendo escrita em carne e terra. Vítimas atraídas por promessas de trabalho, enganadas pela autoridade, silenciadas por cordas e algemas, e descartadas em sepulturas rasas que se empilhavam até a terra parecer gemer com o peso. Mas o verdadeiro horror não eram só os assassinatos. Era a maneira como a máscara se mantinha. Pense nisso. Vizinhos ficavam a metros de um espaço de rastejo lotado de cadáveres e não sentiam cheiro algum. Políticos apertavam a mão de um homem cuja casa era um cemitério. Pais o contratavam para entreter seus filhos, sem saber que ele havia enterrado os filhos de outras pessoas debaixo de seu piso. Ele organizava churrascos enquanto a decomposição humana se infiltrava no solo debaixo de seu gramado. Você vê o padrão ainda? Essa não é só a história da loucura de um homem. É a história de como comunidades inteiras participam de seu próprio engano. Elas preferiam o riso do palhaço à verdade do predador. Elas deixavam a máscara viver porque a máscara as fazia se sentir seguras. E Gomes sabia disso. Ele dominava o jogo, ingressava na política local, entretenia, sorria, enterrava, e cada vez que escapava ele percebia algo arrepiante. Quanto mais útil você é para o mundo, menos eles querem acreditar que você é um monstro. Então suas mãos ficavam mais ousadas, seu espaço de rastejo mais cheio, sua máscara mais brilhante e seus assassinatos mais sombrios. Mas ainda ninguém via. E é aqui que devemos pausar, porque a pergunta que você deve se fazer não é simplesmente como ele pôde matar tantos. A pergunta mais profunda é como tantos puderam desviar o olhar. Essa pergunta é a descida que estamos fazendo, porque o que João Vicente Gomes representa não é só o horror de um assassino. Ele representa a cegueira de uma sociedade que prefere ilusões à verdade. O sorriso pintado nunca foi para as crianças. Foi para os adultos. Foi para os vizinhos, os políticos, a comunidade que queria tanto um palhaço que nunca notou que estava apertando a mão de um coveiro. E logo aquela máscara começaria a escorregar. Imagine o ano de 1974. A ditadura militar dominava as manchetes. A atenção do Brasil estava fixa em batalhas estrangeiras, protestos nas ruas e escândalos em Brasília. Mas em um subúrbio quieto de São Paulo, uma guerra diferente estava sendo travada. Não era lutada com armas ou exércitos, mas com charme, corda e silêncio. João Vicente Gomes havia voltado da prisão com uma máscara mais afiada e um apetite mais forte. Ele não era mais só um marido, pai e empresário. Era um homem que havia descoberto o quão longe o engano podia levá-lo. E os corpos estavam prestes a começar. A casa na rua Veranópolis se tornou um imã. Adolescentes procurando trabalho rápido. Jovens buscando oportunidade. Fugitivos sem lugar para ir. Gomes os recebia a todos com a mesma promessa. Empregos, dinheiro, estabilidade. Ele usava a máscara de mentor, um homem oferecendo uma chance. Mas atrás do sorriso pintado de pingo e da generosidade do empreiteiro prestativo, ele estava lançando as primeiras pedras de um império pessoal construído não sobre fundações, mas sobre cadáveres. A primeira vítima conhecida foi Tiago Mendes, um adolescente viajando sozinho. Gomes lhe ofereceu um lugar para ficar. De manhã, Mendes começou a preparar o café da manhã segurando uma faca na cozinha quando Gomes acordou. Em sua confissão posterior, Gomes alegou que entrou em pânico, convencido de que o menino ia atacá-lo. Ele atacou primeiro, esfaqueou Mendes repetidamente assistindo a vida jovem se esvair de seus olhos. E depois ele alegou sentir algo que nunca havia sentido antes.
alívio, liberação e uma onda de poder tão inebriante que o aterrorizou até a si mesmo. O espaço de rastejo recebeu sua primeira oferta, e o solo debaixo da casa de Gomes começou a mudar. Isso não era violência aleatória, era iniciação para Gomes. O ato de matar se tornou menos sobre medo e mais sobre controle. Ele havia descoberto algo que o mundo nunca perdoaria. O ato em si lhe dava prazer. Ele o chamava de emoção suprema. Naquele momento, João Vicente Gomes não era mais só um predador. Ele havia cruzado para o reino de assassino em série. E ainda assim, acima do solo, a vida continuava. Vizinhos não viam nada em comum. Políticos ainda compareciam às suas festas. Crianças ainda riam do palhaço com balões nos bolsos. Como tal escuridão podia viver sob tanta normalidade? Porque a máscara funcionava. A sociedade vê o que quer ver. Um palhaço não pode ser um assassino. Um vizinho não pode ser um predador. Um amigo não pode ser um monstro. Mas o espaço de rastejo sabia a verdade. Estava ficando lotado. Gomes cavava valas na terra à mão, deitando os corpos lado a lado, às vezes empilhados, às vezes dobrados em sepulturas rasas. O cheiro de decomposição ficava mais forte, infiltrando-se nas tábuas do piso. Vizinhos depois recordaram um fedor, mas Gomes o dispensava com desculpas. Problemas de encanamento, animais mortos, canos velhos, e porque ele dizia com confiança, eles acreditavam. O que tornava Gomes tão perigoso não eram só os assassinatos, era sua habilidade de criar uma vida dupla tão convincente que as pessoas o defendiam contra a realidade. Ele se apresentava como Pingo o Palhaço em eventos de caridade, visitando hospitais infantis, pintando o rosto com traços exagerados, a boca vermelha larga, as sobrancelhas arqueadas, o sorriso fixo. Mas olhe de perto para as fotos de Pingo. A boca não é redonda e alegre. Ela curva em ângulos afiados. Um sorriso mais sinistro que brincalhão. Até sua fantasia de palhaço o traía, carregando ecos de ameaça disfarçados de comédia. Atrás da maquiagem, o padrão se aprofundava. Gomes desenvolveu rituais, truques com algemas, jogos que jogava com suas vítimas. Ele chamava um de truque da corda. Enrolava uma corda no pescoço de um menino, rindo enquanto a apertava, fingindo ser um ato de mágica. O riso se transformava em pânico, depois silêncio, depois imobilidade. Para Gomes era uma performance. Para as vítimas era o fim. E mais uma vez, o espaço de rastejo as recebia. Mas aqui está o que me arrepia mais. Ele não agia isolado. Sua máscara era tão completa que instituições, sistemas, camadas inteiras da sociedade o habilitavam. A polícia ignorava relatos de meninos desaparecidos. Vizinhos ignoravam o fedor. Empregadores, políticos, até pais confiavam nele. Ele arma a sua imagem de respeitabilidade, e ninguém queria acreditar que debaixo da tinta havia podridão. É aqui que confrontamos a verdade proibida. Gomes não estava simplesmente se escondendo à vista de todos. Ele prosperava porque as pessoas escolhiam a cegueira. Em meados dos anos 1970, o espaço de rastejo de Gomes não era mais só um esconderijo. Era um arquivo de silêncio. Cada corpo enterrado ali representava um fracasso. Não só seu crime, mas a recusa dos outros em ver o predador atrás do palhaço. Ele se tornou mais ousado, mais imprudente. Começou a sequestrar meninos em plena luz do dia, puxando-os para seu carro, prometendo trabalho, só para levá-los de volta à rua Veranópolis, onde o truque da corda os esperava. À noite, depois de enterrar outra vítima, ele se lavava, trocava de roupa e voltava ao papel de vizinho generoso. Ele recebia políticos em seu quintal, servindo bife e cerveja sobre solo que ocultava dezenas de cadáveres. Pense nisso por um momento. Aperto de mãos, brindes, risos e debaixo de seus pés, os mortos silenciosos empilhados como sombras. Essa é a escuridão em que estamos descendo. A história de Gomes não é só sobre assassinato. É sobre como a ilusão se torna mais poderosa que a realidade. É sobre como as pessoas se protegem da verdade agarrando-se a máscaras. A comunidade queria Pingo. Eles precisavam dele. E enquanto precisassem do palhaço, o assassino era livre para continuar cavando seu espaço de rastejo de silêncio. Mas toda máscara racha eventualmente. E para Gomes as rachaduras começariam, não com políticos ou polícia, mas com meninos que sumiam uma vez a mais. O silêncio começaria a falar. O solo debaixo da casa exigiria ser ouvido. E logo o espaço de rastejo revelaria o que havia estado contendo. O maior cemitério suburbano que o Brasil já havia visto. Em meados dos anos 1970, a máscara estava aperfeiçoada. João Vicente Gomes não era só Pingo o Palhaço, não só um vizinho que organizava churrascos. Ele estava se tornando um homem de influência,
Ingressou em organizações do partido local. Posou em fotografias com prefeitos de São Paulo, até com a primeira-dama da época. Imagine isso. Um homem que enterrava meninos debaixo de seu piso, recebendo autorização para apertar a mão da esposa do presidente do Brasil. Em sua jaqueta, agentes do serviço secreto prenderam um crachá que dizia acesso a todas as áreas. Aquele momento capturado em fotografias é o símbolo mais condenatório de todos, porque mostra o quão longe a máscara podia chegar. Até os níveis mais altos de poder estavam cegos. O espaço de rastejo debaixo de sua casa ficava mais pesado a cada ano que passava. Gomes se tornou viciado não só em matar, mas no controle da vida dupla. O ato de enterrar um corpo e depois organizar uma festa acima dele lhe dava uma emoção maior que o assassinato em si. Não era só sobre acabar com vidas. Era sobre provar para si mesmo e para o mundo que ele podia enganar todos, que ele podia fazer a sociedade dançar enquanto cadáveres apodreciam debaixo de seus pés. Isso era guerra psicológica contra a própria ideia de comunidade. Seus métodos se tornaram mecânicos, quase ensaiados. Ele atraía meninos com promessas de empregos. Algemava-os sob o pretexto de mostrar um truque. Uma vez que o clique soava, não havia escape. Então vinha a corda. Ele a chamava de torniquete. Deslizava a corda no pescoço do menino, inseria um pau e torcia até o pânico virar silêncio. Era rápido, eficiente e se tornava rotina. Algumas vítimas eram enterradas imediatamente em valas debaixo de sua casa. Outras eram enfiadas em armários até ele ter tempo para cavar. Algumas eram jogadas no rio Tietê, quando o espaço de rastejo transbordava. Vizinhos sentiam algo fétido vindo da casa. Um cheiro azedo que grudava no ar do verão. A desculpa de Gomes era sempre a mesma. Canos entupidos, esgotos quebrados, ratos. E as pessoas acreditavam nele. Elas não queriam imaginar que o cheiro era morte, porque se admitissem isso, teriam que admitir que haviam vivido ao lado de um cemitério. A negação era mais fácil que a verdade. Essa é a parte sinistra que a maioria das pessoas ignora. Gomes não estava só assassinando indivíduos. Ele estava desmantelando a confiança em si. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada animal de balão era um ato de zombaria. Ele provou que aparências podiam superar a realidade, que as pessoas escolheriam conforto em vez de suspeita, que o silêncio podia ser projetado não só em suas vítimas, mas em toda a comunidade. Pense em quantas oportunidades foram perdidas. Pais relatavam filhos desaparecidos, mas a polícia descartava os casos como fugitivos. Meninos sumiam perto da casa de Gomes, mas ninguém pensava em buscar dentro. Ele foi interrogado várias vezes. Cada vez ele ria, sorria, desviava, e cada vez as autoridades se viravam. Ele entendia algo profundo. Instituições não são construídas para desvendar predadores. Elas são construídas para manter a ordem, para preservar a ilusão de segurança. E enquanto ele usasse a máscara, ele era intocável. Em 1977, seus assassinatos aceleraram. Ele não era mais cauteloso. Sequestrava meninos em plena luz do dia, pegando-os em pontos de ônibus, atraindo-os de estações de trem, enfiando-os em seu carro com promessas de trabalho. O espaço de rastejo ficava lotado. Ele cavava valas empilhando corpos 3 camadas profundas. Cobria-os com cal, com terra, com lonas plásticas. Ainda assim o fedor subia. Ainda assim vizinhos o ignoravam. Ainda assim a polícia descartava preocupações. O silêncio se mantinha. E aqui está a verdade proibida que você precisa ver. João Vicente Gomes prosperou não apesar da sociedade, mas por causa dela. Porque as pessoas preferem ilusões. Porque instituições se agarram a aparências. Porque comunidades querem palhaços, não assassinos. Ele explorava não só meninos, mas todo um sistema de negação. Ele não era só um assassino. Era um espelho mostrando quanta horror as pessoas ignorarão se a mentira for pintada brilhante o suficiente. Imagine uma de suas festas de verão. Centenas de convidados em seu quintal, bebendo, comendo, rindo. Crianças correndo atrás de balões pelo gramado. Políticos apertando sua mão, posando para fotos, agradecendo sua generosidade. E debaixo de seus pés, debaixo da grama, debaixo do solo, a terra estava inchada com cadáveres. Cada riso, cada brinde, cada fotografia era tirada sobre um cemitério. Isso é o que torna a história de Gomes mais que crime. É ritual, é inversão, é o triunfo da ilusão sobre a realidade. E ainda assim, ilusões sempre têm limites. Uma máscara, não importa quão brilhante, sempre começa a rachar. No final dos anos 1970, os desaparecimentos haviam se tornado demais. O fedor havia se tornado forte demais. Os rumores haviam se tornado altos demais. Alguns vizinhos começaram a sussurrar. Alguns pais começaram a exigir respostas. E a polícia
Relutantemente, cautelosamente começou a se aproximar. Mas aqui está o que você precisa entender, antes de darmos um passo mais fundo. O verdadeiro poder de Gomes não eram os assassinatos. Seu verdadeiro poder era forçar o mundo a desviar o olhar. Ele arma a confiança, transformou respeitabilidade em camuflagem e provou que a escuridão pode prosperar não nas sombras, mas sob o holofote da aprovação comunitária. É por isso que sua história parece conhecimento proibido, porque revela algo aterrorizante não só sobre ele, mas sobre nós, sobre quão facilmente as pessoas podem ser enganadas, sobre como o silêncio pode ser cultivado, sobre como um homem pode enterrar 34 corpos debaixo de uma casa e ainda apertar mãos com os poderosos, entreter as crianças e enganar os vizinhos, e logo aquele silêncio seria quebrado. Não por instituições, não por políticos, não por vizinhos, mas pela persistência de alguns que se recusavam a deixar seus filhos sumirem sem deixar rastro. O espaço de rastejo não poderia guardar seus segredos para sempre. Foi em outubro de 1980, quando a máscara finalmente começou a rachar. O desaparecimento de um único menino forçou a abertura do que décadas de suspeita, fedor e silêncio haviam se recusado a expor. Seu nome era Roberto Pereira, um menino de 15 anos com uma vida comum e sonhos simples. Na noite de 11 de outubro, ele disse à mãe que ia sair por um momento para falar com um empreiteiro sobre um possível emprego. Ele nunca voltou. Aquele empreiteiro era João Vicente Gomes. Dessa vez o silêncio se recusou a se manter. A família de Roberto pressionou mais que a maioria. Eles conheciam o filho. Sabiam que ele não sumiria sem uma palavra. Exigiram respostas da polícia. E pela primeira vez os oficiais ouviram. Um caso de pessoa desaparecida que poderia ter sido descartado como outro fugitivo se tornou o fio que desfez a máscara do palhaço. Quando investigadores bateram pela primeira vez na porta de Gomes, ele os recebeu com o mesmo charme que usara por anos. Sorriu, brincou, até os convidou para entrar. Lembrou-os de seu trabalho cívico, suas conexões, seu status de empresário respeitado. E por um momento funcionou. Os oficiais saíram convencidos de que ele era cooperativo, talvez até mal entendido. Mas algo persistia, um desconforto que não podia ser abalado. O cheiro, a arrogância, a maneira como ele dispensava perguntas sobre Roberto Pereira não batia. Então eles voltaram, e dessa vez começaram a puxar as bordas da máscara. Mandados de busca revelaram mais que problemas de encanamento. Encontraram itens que não pertenciam a Gomes, carteiras de motorista, joias, roupas que combinavam com as descrições de meninos desaparecidos. Cada descoberta era um sussurro do espaço de rastejo, um lembrete de que, debaixo do piso, o silêncio havia sido forçado a falar através de evidências. A máscara estava escorregando, mas Gomes não desmoronou. Ele dobrou a aposta, provocou os investigadores, brincou com eles, gabou-se de suas conexões, até tentou convencê-los de que estava sendo alvo por razões políticas. Até o fim, ele acreditava no poder da ilusão, que se sorrisse brilhante o suficiente, se insistisse alto o suficiente, as pessoas ainda prefeririam a máscara à verdade. Por semanas ele foi colocado sob vigilância constante. A polícia o seguia por toda parte, assistindo enquanto ele bebia pesadamente, delirava e dirigia imprudentemente pelas ruas de São Paulo. Ele sentia as paredes se fechando. O charme estava falhando. O espaço de rastejo gemia com segredos, e a verdade, uma vez enterrada, estava se arrastando para cima. Em 21 de outubro de 1980, detetives executaram um segundo mandado de busca. Dessa vez cavaram debaixo da casa. A pá acertou algo que não era terra. Era carne, restos humanos. O silêncio acabou. O espaço de rastejo havia falado. O que eles desenterraram não era simplesmente crime, era horror ritualístico. Os corpos estavam empilhados, sobrepostos, torcidos em posições para caber nas valas rasas que Gomes havia cavado. Alguns estavam tão decompostos que haviam se fundido ao solo, formando uma mistura grotesca de osso e terra. O fedor era insuportável. Oficiais que entraram no espaço de rastejo engasgavam, vomitavam, choravam. Não era só o número de corpos, era a percepção de que esse cemitério havia existido debaixo de uma casa suburbana por anos, enquanto a vida acima continuava como se nada estivesse errado. No total, 29 corpos foram recuperados do espaço de rastejo. 4 mais foram encontrados no próximo rio Tietê. 33 vítimas confirmadas, mas sobreviventes e investigadores suspeitam que o número real possa ser maior. Alguns meninos nunca foram identificados. Alguns podem nunca ser encontrados. O solo debaixo da rua Veranópolis engoliu mais que corpos. Engoliu nomes, histórias, futuros inteiros. Quando Gomes foi preso, ele confessou com uma calma arrepiante. Admitiu os assassinatos como se descrevesse tarefas domésticas.
Brincou sobre os corpos, sobre o espaço de rastejo, sobre a maneira como a polícia finalmente o pegara. Usava seus crimes como uma coroa, gabando-se de que era mais esperto que todos que haviam acreditado em sua máscara. Mas debaixo da bravata havia algo mais profundo. Gomes representava não só mal pessoal, mas cegueira sistêmica. Ele prosperara porque vizinhos ignoravam o fedor, porque a polícia descartava meninos desaparecidos como fugitivos, porque políticos apertavam sua mão e o chamavam de amigo. Ele não era um monstro solitário se escondendo nas sombras. Era um monstro que florescia no holofote, porque a sociedade escolhia desviar o olhar. É por isso que sua história parece proibida, porque não é só sobre ele, é sobre nós. É sobre quanta horror pode existir debaixo de nossos pés, enquanto rimos em churrascos, enquanto aplaudimos palhaços, enquanto elegemos homens que apertam mãos com assassinos. Quando o último corpo foi puxado do espaço de rastejo, o mito do palhaço inofensivo foi destruído para sempre. Pingo não era mais um símbolo de riso. Tornou-se o rosto do terror. Um sorriso pintado que escondia o cheiro da morte. Uma fantasia que encobria décadas de silêncio. Uma máscara que enganou uma nação. E ainda assim, mesmo após sua prisão, Gomes nunca parou de se apresentar. Em entrevistas, insistia que era inocente ou que havia sido incriminado ou que os assassinatos eram acidentes. Pintava obras de arte na prisão, retratos perturbadores de palhaços que colecionadores depois compravam como curiosidades mórbidas. Ele se alimentava de atenção, de fascinação, do próprio horror que havia criado. Ele sabia que mesmo trancado em uma cela, sua máscara ainda tinha poder. E aqui, no meio da nossa descida, eu quero que você pause. Quero que você se sente com essa verdade. O espaço de rastejo debaixo da casa de João Vicente Gomes não estava cheio só de corpos. Estava cheio de silêncio. O silêncio de vizinhos, o silêncio de instituições, o silêncio da sociedade em si. E o silêncio é a máscara mais mortal de todas. Porque quanto mais fundo vamos, mais perigoso o conhecimento se torna. E na próxima descida, vamos descascar as camadas finais da máscara para revelar não só o que Gomes fez, mas o que sua história diz sobre poder, ilusão e a escuridão que prospera quando a verdade é enterrada viva. O tribunal não era um lugar de justiça para João Vicente Gomes. Era um palco. Do momento em que foi preso, ele entendeu que o julgamento não determinaria só seu destino. Seria seu ato final de performance, sua última chance de usar a máscara, de comandar a tensão, de transformar horror em teatro. E foi exatamente o que ele fez. Em 1982, o julgamento de João Vicente Gomes começou. As acusações eram assombrosas. 33 contagens de assassinato. O tribunal se encheu de repórteres, advogados, famílias enlutadas e espectadores curiosos. O Brasil nunca havia visto nada parecido. Um homem, que se vestia de palhaço em festas infantis, agora acusado de enterrar dezenas de corpos debaixo de sua casa. Era grotesco. Era sensacional e era irresistível. Gomes sabia disso. Alimentava-se disso. Declarou-se inocente por razão de insanidade. Insistia que não estava no controle quando os assassinatos aconteceram, alegando que uma personalidade alternativa chamada Jaime Henriques havia tomado conta. Pintava-se como vítima de doença mental, como se seus crimes fossem culpa de uma mente fraturada. Mas ouça com atenção suas próprias palavras, e você ouvirá a arrogância. Ele se descrevia como empresário primeiro, político segundo e palhaço por último. Mesmo na confissão ele se promovia, se vendia, se apresentava para o mundo. As evidências eram esmagadoras. Restos de seu espaço de rastejo, testemunhos de sobreviventes que escaparam, registros dos meninos que sumiram. Ainda assim, Gomes sorria durante tudo. Brincava com guardas, piscava para repórteres, desenhava palhaços durante os recessos. Era como se o julgamento não fosse sobre assassinato, mas sobre atenção. Ele queria provar que mesmo no centro de um pesadelo, ainda podia comandar o holofote. E de certa forma conseguiu. Jornais por todo o país estampavam seu rosto pintado em suas capas. Âncoras de TV repetiam seu apelido de novo e de novo. O palhaço assassino. Era uma frase que tornava o horror vendável. Pingo o palhaço, outrora uma figura inofensiva de entretenimento infantil, havia sido torcido para sempre em um símbolo de terror. E João Vicente Gomes sabia disso. Deleitava-se com isso. Ele não era mais só um homem em julgamento. Era um mito em formação. Mas aqui está a parte que parece proibida. A parte que poucos ousam admitir. O julgamento de Gomes não era só sobre ele. Era sobre o apetite do Brasil por espetáculo. Multidões se enfileiravam do lado de fora do tribunal para vislumbrar o monstro. Repórteres escreviam em tons ofegantes, alimentando a fascinação da nação com o mal embrulhado em maquiagem.
Em sua fome por uma história, o público jogava no jogo de Gomes. Dava a ele exatamente o que ele queria. Atenção, relevância, imortalidade. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de retornar um veredito. Culpado em todas as contagens. 33 assassinatos. Ele foi condenado à morte. Famílias das vítimas choravam. Algumas encontravam alívio, outras nenhum fechamento. O monstro havia sido enjaulado, mas o silêncio em que ele prosperara já havia feito seu dano. 33 vidas não podiam ser trazidas de volta do espaço de rastejo. O solo havia falado, mas falado tarde demais. Gomes foi enviado ao corredor da morte no Centro Correcional de Menar, em São Paulo. Mas mesmo lá, a performance continuou. Pintava palhaços, esqueletos e caricaturas aterrorizantes de seu próprio rosto. Vendia-os através de negociantes para colecionadores morbidamente obcecados em possuir um pedaço do palhaço assassino. Cada pintura era uma provocação, um lembrete de que mesmo trancado ele ainda podia projetar sua máscara no mundo. Alguns compradores os exibiam como troféus, prova de sua flertada com a escuridão. Outros os queimavam em rituais, tentando se limpar da mancha de seu olhar. Mas de qualquer forma Gomes vencia, porque as pessoas ainda prestavam atenção. Ele concedia entrevistas girando contradições, desviando culpa, rindo da fascinação que comandava. Alegava inocência, depois admitia culpa. Minimizava, depois exagerava. Transformava a verdade em si em um jogo, o mesmo jogo que jogara com suas vítimas. Confusão, manipulação, controle. Mesmo na prisão, ele encenava performances e o mundo continuava assistindo. Por 14 anos Gomes ficou no corredor da morte. 14 anos de entrevistas, pinturas, manchetes, sussurros. Ele devia ser silenciado, mas ainda tinha voz. E isso é o conhecimento proibido enterrado dentro de sua história. Às vezes a máscara não morre quando o homem morre. Às vezes a máscara o sobrevive, alimentando-se da fascinação daqueles que a encaram por tempo demais. Em 15 de abril de 1996, a máscara finalmente rachou para sempre. Gomes foi levado à câmara de execução. Testemunhas assistiram enquanto ele jazia amarrado à maca, seu rosto ainda carregando aquele sorrisinho familiar. Suas últimas palavras foram casualmente arrepiantes. Beije minha bunda. Então os químicos fluíram e o homem debaixo da máscara deixou de existir. Mas aqui é onde você deve pausar e se perguntar: a máscara morreu aquela noite? Ou venceu? Porque mesmo agora, décadas depois, as pessoas ainda falam seu nome. Seu rosto pintado ainda circula em livros, documentários e pesadelos. Sua história é contada e recontada, cada vez com fascinação, cada vez alimentando o mito do palhaço assassino. João Vicente Gomes se tornou mais que um assassino. Tornou-se um símbolo de como a ilusão pode cegar comunidades inteiras, de como instituições podem falhar, de como máscaras podem seduzir até os olhos mais poderosos da nação. Ele provou que o mal nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes se veste com cores vivas, pinta um sorriso e faz animais de balão enquanto enterra corpos debaixo do piso. A pergunta que você deve fazer não é simplesmente como um homem pôde cometer tal horror. A pergunta mais profunda é por que tantos escolheram não ver? Porque o maior crime de Gomes não foram só os 33 corpos em seu espaço de rastejo. Seu maior crime foi provar quanta escuridão o mundo tolerará enquanto ela usar um sorriso. E essa verdade, uma vez vista, nunca pode ser desvista. Quando a última pá de terra foi retirada de debaixo do espaço de rastejo de Gomes e o último saco de corpo foi carregado para a luz, o mundo ofegou de horror. Mas horror, meu amigo, é sempre a reação fácil. A verdade mais dura, a verdade proibida é esta. João Vicente Gomes não era um alienígena. Não era alguma aberração sobrenatural. Era o produto do silêncio, o filho da negação, o espelho de uma sociedade que ensina homens a usar máscaras até sufocarem dentro delas. Pense nisso. Quantas pessoas apertaram sua mão, quantos vizinhos comeram sua comida, riram de suas piadas e elogiaram seus churrascos de verão, enquanto seus sapatos ficavam centímetros acima de sepulturas rasas. Quantos políticos sorriram para fotografias, nunca questionando por que os olhos do palhaço amigável pareciam tão frios quando o flash da câmera sumia. Os crimes de Gomes eram físicos, sim, mas o maior crime era coletivo. A recusa de uma comunidade em confrontar o que estava bem debaixo de seus narizes. É isso que eu quero que você veja. O espaço de rastejo de Gomes não era único. Era só o mais visível. Sua história ainda vive. Toda vez que as pessoas escolhem a máscara em vez da verdade, toda vez que uma instituição protege sua imagem em vez de seu povo, toda vez que o silêncio é escolhido em vez do confronto, olhe de perto e você verá. O padrão de Gomes. Um padre em uma igreja acusado de abuso, defendido porque fez tanto bem. Um político apertando mãos em público enquanto enterra escândalos em particular.
Um pai que ataca com violência enquanto os vizinhos dizem: ele parece um homem tão bom. É a mesma máscara, o mesmo silêncio, o mesmo espaço de rastejo escondido debaixo das tábuas da respeitabilidade. A história de Gomes não foi feita para nos ensinar sobre um único assassino. Foi feita para nos mostrar como o mundo os habilita. Como toda máscara precisa de uma audiência disposta a desviar o olhar. Como todo espaço de rastejo requer uma comunidade que se recusa a cavar. E agora eu pergunto isso a você. Quantos espaços de rastejo ainda existem? Invisíveis debaixo das casas, escolas, igrejas, instituições ao seu redor. Quantos corpos, literais ou simbólicos, estão enterrados debaixo das máscaras que você confia? Não desvie o olhar. Não ria com o palhaço. Não aceite o cheiro de podridão explicado como problemas de encanamento. Porque no momento em que você faz isso, você já entrou no espaço de rastejo você mesmo, vendado, cúmplice e impotente. A lição de Gomes não é só sobre assassinato. É sobre máscaras, sobre como elas sobrevivem, sobre como prosperam e sobre quão facilmente nos enganam para o silêncio. Seu sorriso pintado era só um reflexo dos nossos. Os sorrisos que usamos para manter a escuridão fora de vista. E se você ouviu até aqui, se desceu comigo até tão fundo, você já sente a percepção se infiltrando em você, o desconforto que sussurra. Talvez a máscara esteja mais perto do que eu pensava. Lembre-se disso. O espaço de rastejo de Gomes não era só debaixo de sua casa. É debaixo de toda a ilusão que escolhemos proteger, e o solo mais cedo ou mais tarde sempre fala. Quando a injeção letal correu pelas veias de João Vicente Gomes em 15 de abril de 1996, muitos acreditaram que a história havia acabado. Pensaram que o palhaço finalmente havia sido desmascarado, o pesadelo selado, o espaço de rastejo silenciado. Mas a morte não acabou com seu alcance. De certa forma, expandiu-o porque monstros como Gomes não desaparecem quando seus corações param de bater. Eles ecoam, mancham a cultura, infectam a imaginação, persistem como fumaça nas paredes muito depois do fogo apagado. Quase imediatamente Gomes se tornou mais que um homem. Tornou-se um símbolo. O palhaço assassino. A frase em si é um paradoxo projetado para hipnotizar. Um palhaço deve encarnar inocência, riso, segurança. Anexar a palavra assassino a isso é corromper a infância em si. É pegar a imagem que promete conforto e revelar podridão atrás do sorriso. Essa corrupção fascinava as pessoas. A mídia se alimentava dela. Cineastas, escritores e artistas a torciam em histórias, romances e filmes. O sorriso pintado de pingo se infiltrava em filmes de horror, em máscaras de Halloween, no subconsciente de uma geração inteira. Mas aqui está a verdade proibida. Toda vez que sua imagem é reciclada, sua máscara vence de novo. Gomes entendia que performance era mais poderosa que realidade. E na morte sua performance ainda roda. Suas pinturas de palhaço são compradas e vendidas como se carregassem alguma mágica proibida, algum pedaço de sua alma. As pessoas as penduram em paredes, sem perceber que estão alimentando o mito que ele queria deixar para trás. Ele se torna uma marca, uma commodity, uma relíquia de terror que ainda comanda a fascinação. Por que as pessoas alimentam esse mito? Porque no fundo há uma fome por conhecimento proibido, um desejo de vislumbrar o mal sem ser tocado por ele. Encara a máscara e diz a si mesmo: estou seguro porque posso vê-la pelo que é. Mas isso é a armadilha, porque ao alimentar a máscara, ao repetir sua história sem entender sua verdadeira lição, permitimos que a ilusão continue vivendo. Pense nisso. A fascinação com assassinos é em si uma forma de corrupção. Documentários, entrevistas, podcasts, livros, um ciclo infinito de fascinação. E o que isso faz? Garante que a máscara sobreviva ao homem, que o assassino seja lembrado mais que suas vítimas, que o sorriso pintado seja imortalizado, enquanto os nomes dos meninos enterrados debaixo de sua casa viram poeira. Esse é o segundo crime, o crime escondido, a obsessão da sociedade pela máscara em vez da verdade. Gomes não é único nisso. Todo monstro que prospera na ilusão renasce nas mentes daqueles que encaram por tempo demais. Tornam-se lendas, mitos, sombras culturais que moldam como pensamos sobre o mal. Mas o mal não é mito. O mal não é fantasia. O mal não é maquiagem. O mal é o silêncio, a negação, a disposição de comunidades inteiras de desviar o olhar enquanto o cheiro de podridão sobe pelo piso. Ainda assim, mesmo agora, as pessoas compram sua arte, entrevistam seus amigos, escrevem cartas para ele além túmulo, como se contato com a máscara pudesse dar um pedaço de poder proibido. Você vê o ciclo? A mesma sociedade que falhou em pará-lo quando vivo agora o mantém vivo na morte, na memória, na fascinação. É isso que torna Gomes mais perigoso que seus crimes. Sua história revela quão facilmente os humanos se apaixonam por máscaras.
Quão facilmente somos seduzidos pela performance do mal, em vez de confrontados por sua realidade. Estudamos o sorriso pintado enquanto esquecemos o silêncio que permitiu o espaço de rastejo existir. Olhamos para o palhaço, não para a terra, e enquanto continuarmos encarando a máscara, permanecemos cegos para os espaços de rastejo ainda escondidos ao nosso redor. É aqui que a descida se afia em algo mais pessoal. Porque se você pensa que a história de Gomes é só sobre ele, perdeu o ponto. Sua máscara ainda existe em sua política, em suas instituições, em seus bairros, talvez até em sua própria vida. Os rostos sorridentes que você confia, os líderes que admira, as vozes que prometem segurança. Quantos deles estão enterrando podridão debaixo do piso enquanto você aplaude a performance acima? É por isso que seu mito sobrevive, porque não é só dele, pertence a nós. Expõe as rachaduras em nossa visão, as falhas em nossa confiança, as sombras em nossas comunidades. João Vicente Gomes pode estar morto, mas a máscara, o princípio da ilusão, vive. E isso, meu amigo, é a verdade mais proibida de todas. Sua história não acabou, está só começando. Porque toda vez que escolhemos a máscara em vez da verdade, toda vez que rimos com o palhaço em vez de cavar no espaço de rastejo, trazemos seu legado de volta à vida. Não esqueça isso. 33 meninos foram enterrados debaixo de sua casa. 33 nomes silenciados. 33 futuros apagados. E ainda assim, quando as pessoas ouvem o nome Gomes, imaginam o palhaço. Não as vítimas, não o silêncio. O palhaço. É quão poderosa a máscara permanece. E se você não for cuidadoso, vai alimentá-la também. Até agora você vê que João Vicente Gomes não era só um homem. Era um arquétipo, uma parábola viva de como máscaras e silêncios se entrelaçam para proteger predadores. Sua história não descansa na sepultura, nem permanece só em arquivos ou documentários. Vive em todo sistema que ainda prefere imagem à verdade, toda instituição que enterra escândalo debaixo de reputação, todo bairro que descarta suspeita porque o homem ao lado parece tão prestativo, tão generoso, tão normal. O arquétipo de Gomes é este. O mal não marcha com chifres e fogo. Entra com balões, um aperto de mão, um sorriso. Conquista sua confiança. Conserta seu encanamento. Limpa sua calçada, comparece às suas reuniões e oferece cuidar de suas crianças. Parece comum, até alegre. E nessa disfarce torna-se intocável. É por isso que a história de Gomes é conhecimento perigoso, porque força você a ver que o mal nem sempre é óbvio. Na verdade, o mal mais efetivo é camuflado à vista de todos, prosperando porque precisamos que pareça inofensivo. Comunidades queriam Pingo o palhaço, não a verdade. Políticos queriam o voluntário amigável, não o predador. Polícia queria um caso simples de fugitivo, não o pesadelo bagunçado de dezenas de meninos assassinados. Todos se beneficiavam da máscara até o espaço de rastejo transbordar, e a verdade não poder mais ser negada. Agora pergunte a si mesmo, quantos espaços de rastejo existem hoje, transbordando enquanto desviamos o olhar? Quantas máscaras estão sendo usadas agora mesmo nos convencendo de que tudo está bem, enquanto debaixo das tábuas algo apodrece? A história de Gomes não é só sobre história, é profecia. Nos avisa que sempre que nos agarramos a ilusões por segurança, monstros prosperam. A parte arrepiante é quão comum tudo parecia. A casa de Gomes não era um castelo. Era um rancho de um andar em uma rua suburbana quieta, um gramado, uma garagem, algumas árvores. Nada nela gritava perigo. E ainda assim, debaixo daquela casa era um cemitério mais sinistro que qualquer mansão gótica ou castelo assombrado. O mal não precisa de teatros. Precisa de silêncio. Precisa de vizinhos que prefiram o cheiro de churrasco ao fedor da morte. Precisa de polícia que anote meninos desaparecidos como encrenqueiros. Precisa de instituições que protejam aparências. É por isso que o arquétipo de Gomes ainda vive. Nos diz, se você quer ver onde o horror se esconde, não olhe para as sombras. Olhe para os lugares que parecem mais seguros. Olhe para o líder comunitário que dá demais. Olhe para o político que sorri largo demais. Olhe para o pai que todos chamam respeitável. Olhe para o palhaço, porque a máscara nunca é aleatória. É sempre escolhida. É projetada para esconder o espaço de rastejo de baixo. E aqui é onde a descida se torna mais perigosa. Quando você percebe que a máscara não é externa, não é só de Gomes, não é só de políticos ou padres ou vizinhos. É nossa. Toda vez que sorrimos para manter a paz, toda vez que ignoramos o cheiro porque não queremos confrontar a verdade, toda vez que protegemos imagem em vez de realidade, colocamos a maquiagem de palhaço nós mesmos. Nos tornamos parte do silêncio. É isso que torna a história de Gomes proibida. Não é simplesmente o horror de seus atos.
É o espelho que nos força a enfrentar. Quanto você está disposto a ignorar? Quanto silêncio você está disposto a aceitar? Quantas máscaras você está disposto a confiar só para seu mundo não desabar? O solo debaixo da rua Veranópolis, 8/213, se foi agora. A casa foi demolida. Nenhum traço físico do espaço de rastejo permanece. E ainda assim, simbolicamente, o espaço de rastejo ainda está aqui. Existe em todo lugar onde a ilusão triunfa sobre a verdade. Existe em todo silêncio que protege poder. Existe em toda máscara que sorri enquanto esconde podridão. E aqui está a parte mais dura. Uma vez que você ouviu, não pode desver. Uma vez que entende que máscaras e espaços de rastejo não são únicos a um assassino, mas parte de como a sociedade em si funciona, você muda. Anda pelo mundo de forma diferente. Nota os sorrisos pintados. Sente o fedor fraco que ninguém mais reconhece. Vê as rachaduras na máscara. Essa é a descida que eu prometi. Não é só sobre cair no espaço de rastejo da casa de João Vicente Gomes. É sobre cair no espaço de rastejo de sua própria consciência. Ver o que outros se recusam a ver. Confrontar o que outros protegem. Desmascarar o que outros adoram. E uma vez que você entra nesse espaço, nunca sai o mesmo. Então lembre-se disso, o palhaço não se foi. O palhaço é eterno. Não o rosto de Gomes, mas a máscara em si. O sistema de ilusão, silêncio e negação que permite que monstros prosperem. Aparecerá de novo em formas diferentes, em lugares diferentes, com sorrisos diferentes. A pergunta é se você o reconhecerá quando estiver diante de você, porque o espaço de rastejo não é história, é profecia. E o solo ainda espera para falar. Você desceu comigo pelo espaço de rastejo, pelas máscaras, pelo silêncio que gerou um assassino. Agora estamos no fim, não só da história de João Vicente Gomes, mas do que sua história revela sobre o mundo em que você vive. E é aqui que a verdade proibida se afia em uma lâmina. Gomes se foi, mas a máscara permanece. O rosto de palhaço nunca foi o disfarce real. O disfarce real era a respeitabilidade. Um vizinho que sorria. Um empresário que doava. Um líder comunitário que entretinha. Um homem que oferecia empregos a jovens meninos enquanto enterrava outros debaixo de seu piso. Essa é a lição. A máscara da bondade é a máscara mais mortal de todas, porque não engana só vizinhos. Engana a polícia. Engana políticos. Engana instituições projetadas para proteger você. E às vezes engana você. Pense com cuidado. Quantos homens como Gomes ainda se movem pelo mundo pintados não com maquiagem, mas com títulos, com sorrisos, com reputações? Quantos espaços de rastejo existem à vista, escondidos debaixo das casas, escolas, igrejas e escritórios que confiamos? Quantos silêncios estão protegendo aquelas máscaras agora mesmo? Você vê, o verdadeiro horror não é que Gomes matou 33 meninos. O verdadeiro horror é que ele os matou enquanto todos os outros desviavam o olhar. Os vizinhos sentiam podridão, mas acreditavam na desculpa. A polícia ouvia os gritos dos pais, mas os carimbava como fugitivos. Políticos apertavam sua mão e sorriam para fotografias, nunca se perguntando o que seus pés estavam sobre. O silêncio não era acidental, era escolhido. E silêncio é cumplicidade. É por isso que sua história importa agora mais que nunca, porque Gomes nos mostrou a arquitetura do engano. Revelou que monstros não se escondem nas sombras, prosperam no holofote, constroem reputações, tornam-se úteis, colocam máscaras que as pessoas querem acreditar, e então cavam espaços de rastejo confiantes de que ninguém ousará olhar. Então aqui é onde a descida se torna pessoal. Você deve se perguntar, que máscaras você confiou sem questionar? Que cheiros você ignorou porque a verdade era desconfortável demais? Onde você aceitou silêncio em vez de exigir verdade? Porque se você não confrontar essas perguntas, não é só uma testemunha da história de Gomes, está vivendo nela. Entenda isso. O espaço de rastejo não é só debaixo de sua casa demolida na rua Veranópolis. O espaço de rastejo é debaixo de toda a ilusão que protegemos. É debaixo de toda a instituição que nos recusamos a questionar. É debaixo de todo sorriso que confundimos com segurança. E continuará enchendo corpo por corpo, silêncio por silêncio, até alguém cavar. Você sente agora? Aquele desconforto rastejando em seu peito, isso é consciência. Isso é a máscara rachando. Isso é o solo sussurrando que a verdade não pode ficar enterrada para sempre. Uma vez que você ouviu, uma vez que viu, não pode voltar a rir do palhaço. Você carrega o conhecimento e o conhecimento carrega você. João Vicente Gomes foi executado em 1996. Suas últimas palavras foram: "Beije minha bunda." Mas de certa forma ele estava certo, porque mesmo na morte, o mundo lhe deu o que queria.
Atenção, fascinação e imortalidade. Sua máscara o sobreviveu. O mito do palhaço assassino ainda está aqui e permanecerá até as pessoas aprenderem a verdadeira lição. Não temer o palhaço, mas temer o silêncio que permitiu que o palhaço existisse. Essa não é uma história sobre um homem. É um aviso, uma profecia, um espelho. A pergunta não é Gomes era mau? A pergunta é quanta maldade permitiremos que nós mesmos ignoremos quando ela usa a máscara certa. E agora você sabe que o espaço de rastejo nunca está vazio. A máscara nunca se vai. Que o silêncio nunca é inocente. A descida acabou, mas a consciência só começou.